Agora vai. E então ali você vai encontrar vários materiais com relação a relacionamento, eu respondendo um monte de pergunta do pessoal que está passando por problemas de relacionamento. Então ali eu atuo especificamente nessa área de relacionamento conjugal, tá? E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito de propósito e a gente vai falar a respeito do relacionamento na questão mais básica dele. Eu sou formando em teologia e em psicanálise. Eu sou autor desse livro aqui, ó. Eu não sei se a câmera tá pegando bem, mas chama Minha Vida com Esther. Nunca foi sobre nós é o subtítulo. Esse livro, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ele não é especificamente falando a respeito da nossa vida. Na verdade, esse livro ele é em cima de um trabalho que eu fiz da faculdade e juntando tudo, eu escrevi um material a respeito do propósito do casamento, tá? Então tem tudo a ver com aquilo que eu estou desenvolvendo no meu trabalho aí. O que vocês vão receber hoje só pelo fato de vocês estarem participando dessa aula aqui? Todas vocês, todas, vocês já receberam, tá lá no material de vocês lá no Nutror, depois vocês podem estar acessando. Vocês receberam um pacote onde vai estar o e-book desse livro e vai estar o audiobook desse livro também, que é um MP3 onde você pode estar ouvindo no seu celular ou no seu computador. E o e-book você também pode estar lendo no seu celular ou no seu computador também. E além do mais, antes da gente entrar na aula, eu já quero fazer logo essa parte. A gente vai estar sorteando esse livro aqui hoje, tá? Esse livro aqui que está na minha mão, alguma das sortudas vai levar para casa hoje e a gente vai estar fazendo aqui uma dedicatória especial com o nome de quem for a vencedora aí, quem tiver sorte hoje, né? Todas vocês são vencedoras, mas quem tiver mais sorte vai levar ele hoje, tá? A Esther vai estar fazendo a moda antiga ali, um sorteio de papeizinhos e a gente já vai estar falando quem vai estar recebendo. Já, agora? Você quer deixar por último? Não, se você quiser, pode deixar. O que você acha? Ai, caramba. Peraí. Vamos sortear então, peraí. Deixa os papelzinhos aqui. Cadê? Dá pra ver? Os nomes de todo mundo. 4 pessoas incríveis. E eu vou jogar e você vai... Como é que eu faço pra elas verem? Você vai pegar um? Ai, ai, ai. Edi. Ah, não Parabéns! acredito! Uhul! Top! A Edi Valeu! vai estar recebendo em casa, tá? Totalmente gratuito aí. E a gente vai fazer uma Ai, dedicatória especial obrigado. para ela. Mas todas vocês têm o mesmo conteúdo, tá? Tá tudo lá na plataforma, depois vocês podem estar baixando. Então agora vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar, como eu falei, a respeito de relacionamento e propósito. Só que a gente não vai falar especificamente a respeito de casamento, tá? A gente vai falar a respeito de relacionamento na sua base. Deixa eu arrumar aqui meus slides. Se tiver alguém aí que está com o microfone ligado e puder desligar, se você não for falar nada, é que tem uns barulhos aqui. A gente vai falar a respeito dos fundamentos aí do relacionamento, tá? A gente vai estar tratando aqui a respeito desses 4 tópicos, tá? No final vai ter umas ferramentas que eu já deixei disponibilizado também, como material. No bônus vocês vão encontrar a parte do livro e na parte de ferramentas lá no Nutror vocês vão encontrar essas tarefas da aula de hoje, tá? Então, a princípio, pode parecer até que é um pouco meio abstrato o que a gente vai estar falando aqui, mas quando vai chegando no finalzinho você vai conseguindo entender melhor como que você vai conseguir aplicar isso na sua vida, tá bom?
Então vamos lá. O relacionamento intrapessoal, para quem não sabe, para quem não entende, a gente fala muito do relacionamento interpessoal. O relacionamento intrapessoal é o relacionamento mais importante que você tem na sua vida. Vocês estão vendo o slide aí? Eu não consigo ver o rosto delas. Tá, Estão falando que sim? Ok. Então vamos lá. Então o relacionamento intrapessoal é o relacionamento mais importante que você tem na sua vida, que é o relacionamento de você com você mesmo, tá? É daqui que parte tudo, né? A maneira como você se enxerga, a maneira como você se entende como pessoa, determina como vai ser o seu relacionamento com as demais pessoas e como vai ser o seu entendimento de mundo. E para usar de plano de fundo aqui para a gente estar trabalhando, para deixar de maneira mais didática, eu vou estar usando uma história, a dinâmica da história de Abraão, tá? Para que a gente consiga entender como é que funciona toda essa questão do nosso autoconhecimento e do nosso relacionamento com a gente mesmo. E eu deixei aqui uma frase que eu uso bastante com o pessoal, que eu costumo dizer que as pessoas elas buscam uma solução em coisas muito difíceis e em lugares muito distantes. Ou seja, a gente sempre está buscando coisas externas, sendo que na verdade a maioria dos nossos problemas são internos, tá? Então o Abraão, eu acredito que a maioria de vocês conhece, e quem não conhece vai ler lá depois em Gênesis, você vai estar encontrando a história de Abraão. Abraão é um dos homens mais importantes que já pisaram nessa terra. Abraão ele é o pai de todo o povo judaico-cristão e também dos islâmicos. Então, a maioria as maiores religiões do mundo elas são descendência de Abraão, né? E eu vou estar usando a história de Abraão porque ele tem uma história bem curiosa. A Bíblia conta que antes de iniciar a sua peregrinação em busca da terra prometida, a terra que Deus prometeu para ele recebe ali uma palavra, e essa palavra em hebraico é Lesh Lehá. Lesh Lehá significa saia para ti mesmo. Então não se trata simplesmente de você aprender quem você é. Ah, vem aqui que eu vou te ensinar quem você é. A questão é você saber o porquê você é. Isso é o que faz toda a diferença. Então Deus ele aparece para Abraão, na história de Abraão, e fala para ele, sai da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar onde eu vou te mostrar. E a palavra aqui que é utilizada é saia para ti mesmo. É meio estranho para nós, soa estranho, né? Sair para ti mesmo, tipo, não faz o mínimo sentido. E na verdade, depois, no decorrer da história dele, a gente vai percebendo que não é uma questão simplesmente geográfica. Não é simplesmente uma questão de você sair de um lugar e chegar em outro lugar. É uma questão de você sair de dentro de você, é como se fosse um autoconhecimento. Então, sair para ti mesmo exige uma intencionalidade. Eu nunca vou conseguir me conhecer, me autoconhecer, descobrir quem eu sou de verdade, enquanto eu estiver fazendo aquilo que todo mundo faz. Porque se você parar para pensar a respeito desse contexto de Abraão, Abraão ele morava numa das melhores cidades daquela época, era uma das cidades mais desenvolvidas. Inclusive, se for comparar com os níveis de hoje, a questão educacional, uma cidade daquela época que já tinha água encanada, sistema de esgoto. Então, tipo assim, era uma cidade do futuro para a época de Abraão, há mais de 7.000 anos atrás. E Abraão ele é convidado a sair da sua terra para um lugar que ele nem sabe que lugar que é esse, afinal. Abraão, filho de um homem conhecido da sua cidade, ou seja, ele tinha todos os motivos para ficar. Já era casado, ele tinha a sua vida bem estruturada, ele não tinha motivo para sair dali, se não fosse por uma voz que o chama para sair de dentro de si mesmo. Então, enquanto você acompanhar a manada, você sempre vai ser um repetidor daquilo que os outros fazem. E você vai sempre, como consequência, você vai viver as mesmas coisas. É como aquele ratinho que fica naquela rodinha dentro da gaiola, correndo, correndo e não sai do lugar. É assim que resume a vida das pessoas que fazem aquilo que todo mundo faz, né? Você nunca consegue ter um resultado diferente do que as pessoas têm. A pessoa que ela come e dorme. E ela vive e morre, é como se fosse uma árvore, né? Nasce, cresce, vive e morre. Para que Abraão pudesse viver o que estava por vir, ele precisou se desprender de tudo que o mantinha naquela condição. E aqui tem uma chave que eu gostaria já de pedir para que vocês anotassem,
Se você tá com o seu caderno, com a sua caneta aí, você vai ter muita coisa para anotar hoje aqui. Só não pira, tá? A questão da condição. A pessoa que ela vive de propósito, ela não vive de condição. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês são todas meninas, então eu vou falar para meninas. Vamos supor que você ainda é uma jovem e você tá afim de um rapaz. E toda vez você fica na janela esperando aquele rapaz passar. Tô te esperando na janela e fica lá esperando para ver se vai passar. Suponhamos que você vive numa cidade aí de mais ou menos uns 100 mil pessoas. Qual que é a probabilidade desse rapaz passar debaixo da sua janela? Qual que é a probabilidade de você estar ali na janela e aquele rapaz que você tanto espera passar na sua rua? É muito difícil, se não for praticamente impossível, porque tem a questão de tempo também envolvida. Então, uma pessoa que ela vive de condição, ela sempre está ali na janela esperando alguma coisa acontecer. Ela necessita que as coisas, que o vento esteja sempre assoprando ao seu favor. Ela precisa de sorte, né? Ela precisa que as coisas sejam boas para com ela. Agora, a pessoa que ela vive de propósito, ao contrário dessa que vai esperar na janela, o que você faz quando você está afim da pessoa? Isso é normal, as pessoas fazem isso, não é uma coisa que alguém deveria fazer, todo mundo faz isso. Quando você está afim de uma pessoa, você observa aquela pessoa por um tempo, você descobre o que aquela pessoa faz e você começa a perceber os locais onde aquela pessoa frequenta. Então, a partir de agora, você vai mudar a sua rotina para que você consiga estar aonde aquela pessoa está. Ou seja, pelo fato de você ter um propósito, você arquitetou um plano e quando aquela pessoa chega no lugar, você já está lá, como se aquilo fosse normal para você. Eu frequento esse lugar normalmente, né? Só que na verdade você tem uma intenção por trás disso. Você quer se aproximar daquela pessoa, você quer que a vida de vocês se cruze de alguma forma. Então você usa do seu propósito para que aquilo venha acontecer. É totalmente diferente de quem vive de condição. Quem vive de condição sempre vai viver de consequência. Consequência por quê? Porque aquilo que você fizer, pelo fato de você ficar esperando o vento soprar ao seu favor, ao invés de te gerar resultado, sempre vai te gerar consequência. As pessoas não me ajudam, né? O governo não me dá possibilidades de crescer. O mundo está em crise, está tudo tão difícil. Então a pessoa ela sempre fica dependendo das condições. As pessoas elas normalmente entram num relacionamento esperando que a outra pessoa ela possa sanar as necessidades e resolver as suas dores. E eu digo que isso pode dar até numa boa troca de figurinhas, mas dificilmente num bom relacionamento. Um bom relacionamento, ele é feito de duas pessoas inteiras. A gente tem umas conversas normais aí entre as pessoas normais, digamos assim, ou as pessoas comuns, se for melhor de dizer, que a gente fala assim que tá na procura da cara metade. Só que a grande verdade é que isso tem gerado muito problema. Essas pessoas que vivem pela metade são muito problemáticas. Elas são pessoas que elas vivem dependendo dos outros para sanar as suas necessidades. E quando a gente é chamado para viver um relacionamento, quando a gente se vê na necessidade de desenvolver um relacionamento com alguém, a gente tem que ter mais para dar do que para receber. O relacionamento ele fala mais a respeito daquilo que eu tenho para entregar para a pessoa, do quanto eu estou disposto a entregar daquilo que eu tenho, da minha felicidade, do meu propósito, de tudo aquilo que eu tenho vivido e aprendido, do que daquilo que eu quero receber da pessoa. As pessoas falam assim, nossa, eu quero alguém para me fazer feliz. Cara, se você não tá feliz consigo mesmo, então não arranja alguém, porque senão você vai fazer uma dupla de infelizes. Ao invés de vocês conseguirem resolver a sua situação, vai só piorar um pouquinho mais. Sonhos, planos, projetos, será que olhando agora para dentro de você, você consegue identificá-los? Coisas que foram abafadas pelo tempo, coisas que muitas das vezes você planejou, projetou, arquitetou, muitas das vezes tentou algumas vezes, só que acabou sendo abafado pelo tempo, acabou sendo abafado por pessoas que falaram para você, você não vai conseguir fazer isso, isso aí não dá certo para pessoas tipo você. Você não tem o biotipo para isso. Não funciona para pessoas assim como você. Então, muitas das vezes, pelo fato da gente não se conhecer, a gente se deixa levar por aquilo que a gente está ouvindo falar a nosso respeito. Então, fica aqui mais uma dica para você já escrever aí. Não faça nada hoje do que você vai se arrepender amanhã. E não deixe para fazer amanhã nada do que você pode fazer agora, tá?
A resposta ao chamado. Um pouquinho a respeito de decisões. Você já parou para pensar que tudo aquilo que você vive hoje é resultado das decisões que você tomou até aqui? Olha que legal, pensa a respeito disso. Aonde você estaria agora se você não tivesse fechado com a Esther? Como que estaria o seu desenvolvimento na questão que você busca, no objetivo que você tem, na questão de emagrecimento, na questão de saúde, de bem-estar? Como é que você estaria agora se você não tivesse entrado no programa da Esther? Será que você estaria melhor? Será que você estaria pior? Será que você estaria do mesmo jeito? Difícil, né? O que quer dizer que tudo que faço hoje interfere diretamente no meu futuro, a curto e longo prazo. Ou seja, a decisão que vocês tomaram de entrar no programa da Esther, isso agregou coisas na vida de vocês que isso vai alterar o futuro de vocês drasticamente, né? Vocês estão vivendo hoje coisas que possivelmente vocês nunca viveriam se vocês não tivessem encontrado a Esther. Ou talvez viveriam muito mais além. Aí você fica pensando assim, cara, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não corri atrás disso antes? Né? Por que eu não entendi o que eu estou entendendo agora antes? Sabe? Eu sempre falo para a Esther, cara, às vezes a gente começa a falar a respeito das coisas que a gente tem vivenciado nos dias de hoje e a gente começa já correr para essa questão antiga, né? Nossa, por que a gente não pensou nisso antes? E a gente fala, ó, vamos parar de falar nisso porque já tá virando uma frustração já, né? Que a gente, ao invés de agradecer pelo que a gente tá vivendo agora, a gente começa a se frustrar porque a gente não começou a fazer o que a gente faz anteriormente. Só que existe toda uma questão de tempo, existe toda uma questão de maturidade e muitas das vezes essas coisas elas passam na nossa frente num tempo errado e a gente nem consegue entender, a gente não consegue discernir. Então as decisões, elas são chaves que abrem portas de consequências ou resultados. Se você não decide, alguém sempre decidirá por você. Uma das coisas que a gente tem que entender é que por mais que eu não opte, o simples fato de eu ficar na inércia já é minha decisão. O simples fato de eu falar, eu prefiro nem falar que sim nem que não, já é uma decisão. Uma das coisas que as pessoas, isso acontece, a gente fala na psicanálise que isso é uma mentalidade infantil, né? Porque uma criança, por exemplo, quando ela está fazendo uma prova na escola, ela tem uma prova lá de alternativa e ela pode assinalar a alternativa correta ou a incorreta. Só que ela também pode deixar sem assinalar nada. Só que a professora, ela ficaria muito mais satisfeita de ter pegado uma alternativa que foi assinalada errada, na alternativa errada, do que uma pergunta inteira que o aluno não assinalou nada. Porque ele nem tentou para ver se ele poderia acertar. Ele preferiu desistir. Então, quando você fica na inércia e resolve não assumir a sua responsabilidade de tomar uma decisão, aquilo significa que você está desistindo antes de começar. Você nem começou, você nem chegou lá e você já está falando, cara, não vai dar certo, eu estou desistindo. Em outras palavras, isso é totalmente subconsciente. Você não pensa racionalmente assim, eu vou desistir. Você simplesmente fala, eu não sei se sim nem se não, então eu não vou fazer nada. Só que o simples fato de você não fazer nada é como se fosse uma opção errada que você está tomando. É pior do que uma opção errada, né? Quando se tem um chamado, existe uma missão. Um chamado, ele é um manifesto que te leva a decidir rapidamente qual a resposta que será dada. O chamado traz consigo uma denúncia de que algo precisa ser feito. No caso do chamado para fora, que a gente está falando aqui, fala a respeito de uma mudança posicional. Você sai de um lugar e vai para outro lugar. Sai para onde? Para ti. Ou seja, trazer para fora a sua identidade original. Não quem você pensa que é e nem quem as pessoas dizem que você é, mas quem você é de verdade. Eu me lembro de um homem que ele fazia um trabalho voluntário e ele resolveu um dia ir para a África com uma amiga dele e eles foram fazer um trabalho voluntário ali com crianças moradoras de rua e tal. E eles ficaram alguns dias ali trabalhando e fizeram um ótimo trabalho, muito bem reconhecido pela sociedade. E ele se sentiu muito bem com aquilo que ele fez, sabe? Aquilo foi como se ele tivesse ouvindo alguma coisa e falando, cara, é isso aqui, é isso, sabe? Era isso que eu precisava, era isso que motiva a minha vida e tal.
E beleza, eles fizeram o tempo que era determinado, eles pegaram um ônibus para voltar para casa. E enquanto eles se sentaram lá no fundo do ônibus para ir embora, as crianças vinham correndo atrás do ônibus, né? As crianças que eles ajudaram ali. E ele olhou para a amiga dele e falou: "Cara, o que vai acontecer agora?" Ela falou: "A gente vai voltar para casa, a gente vai voltar a viver as nossas vidas como a gente sempre fez." Aí ele falou: "Mas e essas crianças?" Aí ela falou: "Lamentavelmente, quem não tem casa vai voltar pra rua, quem estava passando fome vai continuar com fome, e as coisas vão. Quando tiver uma outra oportunidade, a gente vai voltar de novo para tentar fazer alguma coisa." E ainda ela falou uma coisa que é bem interessante. Ela falou assim: "O que a gente pode fazer agora é só orar." E ele ficou com aquilo batendo no coração dele, e ele pensava consigo mesmo e falou assim: "Não é possível que é só isso. Não é possível que eu vivi tudo isso e acabou aqui." E tipo, não foi perene, foi um momento só e acabou. E ele chegou na casa dele só no tempo dele juntar as coisas dele, vender o que tinha para vender e voltar para trás. E ele falou para a amiga dele, e a amiga dele falou: "Cara, mas o que você está fazendo? Você está abrindo mão da sua vida toda? Vamos orar para ver o que vai acontecer." E ele falava para ela assim: não dá mais para mim orar, não é mais uma questão de orar. Eu entendi que eu sou resposta de oração. Então, muitas das vezes, a gente se prende nessa questão das coisas abstratas e a gente se esquece que a gente tem a possibilidade de executar. E é isso que está sendo falado aqui. Quando acontece um chamado, é um manifesto que bate em você e que te obriga a fazer uma decisão a respeito daquilo que você está vivenciando. Até então, você era inocente com relação àquilo, mas a partir do momento em que aquilo bate em você, você fala: "Cara, eu preciso tomar uma decisão e é agora." Atualmente, as pessoas elas falam muito a respeito do que nós devemos, da nossa melhor versão, né? Eu vou viver agora, eu estou vivendo a minha melhor versão. Não é a respeito disso que a gente está falando. Eu não estou falando a respeito de você melhorar, porque tudo aquilo que melhora pode piorar. Eu estou falando a respeito de uma transformação. Sabe, quando a sua essência ela sai para fora, você entende que é igual o Albert Einstein, ele fala: a partir do momento em que a sua mente ela se expande, nunca mais ela volta a ser do tamanho que ela era antes. Então é como se fosse uma borboleta que ela sai para fora do casulo dela. Por mais que ela saia para fora e fala: "Cara, eu não quero mais saber de voar, eu não imaginava que era desse jeito, eu quero voltar a ser uma largata, eu não gosto de altura." Cara, ela não vai voltar para dentro do casulo. A partir do momento em que houve aquela disrupção, agora é uma vida nova, é uma nova mentalidade, é uma transformação, não é uma mudança. Então sair para ti não é o pote de ouro no fim do arco-íris, mas sim a resposta que se dá ao chamado que você recebe. Quando se responde o chamado revelando sua própria identidade, surgem novos caminhos e se enxerga além do horizonte. E esse é o nascimento de um chamado, de uma missão e um propósito. Aí você descobre que no fim das contas, esse é você. Então quando você responde ao chamado, por mais que seja um chamado igual ao de Abraão, porque o chamado que ele obteve foi assim: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tipo assim, cara, isso é muita loucura para pessoas como eu. Eu não sei quanto a você, mas quando eu me direciono para algum lugar, principalmente quando é uma novidade, eu tenho que primeiro pegar o GPS, eu tenho que primeiro fazer as contas de quanto tempo que vai demorar, eu tenho que ver se vai ter pedágio, eu tenho que ver qual que é a melhor rota, eu tenho que calcular tudo. Eu não consigo simplesmente sair e falar: vai para algum lugar, mas foi esse o chamado que ele recebeu. Simplesmente sai da onde você está e vai para um lugar, ou seja, em outras palavras, se mexe. Simplesmente para de fazer o que você está fazendo e começa a se mexer. Que no meio do trajeto, que no meio do percurso você vai entender o que está acontecendo. É mais ou menos isso que ele está falando. Excesso de bagagem. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa luta, ela não é contra outras pessoas, ela é contra nós mesmos. Sempre que intervimos nos problemas de casais, a história é sempre a mesma. Ele não faz isso, ela não faz aquilo. Existe sempre uma terceira pessoa no relacionamento que era para ser a dois. Uma das evidências que a sua essência está brotando é que você começa a enxergar tudo a partir de você e não mais comparando as pessoas que estão à sua volta.
Isso aqui é uma coisa muito interessante porque eu chamo isso de transferência de responsabilidade. Desde lá do Éden, quando o homem sofre a queda, é, a primeira coisa que acontece é a transferência de responsabilidade. Deus ele fala, Adão, por que você comeu do fruto? Adão fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, por que você comeu do fruto? Aí a mulher fala, foi a serpente. Então, a transferência de responsabilidade não é nenhuma novidade. A gente coloca a nossa responsabilidade nas mãos de outra pessoa. Ao invés de a gente assumir aquilo que muitas das vezes a gente está fazendo de errado, a gente prefere como se fosse um alívio, né? Eu não vou carregar esse fardo sozinho, eu vou jogar nas costas de alguém. Isso, mais uma vez, inconscientemente. No meu racional, eu entendo que eu tô certo, sabe? É verdade isso que eu tô falando. É uma forma de eu tentar sair pela porta dos fundos, né? E isso aqui é uma coisa interessante. Ó. Uma das evidências de que a essência está brotando é quando você começa a enxergar tudo a partir de você, não mais comparando as pessoas. A maioria dos casais que a gente começa a trabalhar, e depois que eles já começam a ver um processo de melhora, a pessoa fala, cara, realmente, quando eu comecei a olhar para mim, a ver o que eu estava passando e perceber que a frustração era minha. E era eu que impunha isso sobre o meu parceiro, era eu que impunha isso sobre os meus filhos, era eu que impunha isso sobre o lugar onde eu vivia. E inclusive, eu até falava com a Esther a respeito disso alguns dias atrás. Quando você está vivenciando uma coisa boa, quando você está bem por dentro, cara, tudo que você vê é bom. Inclusive na Bíblia fala a respeito disso. Ele fala assim que se seus olhos forem bons, se houver luz dentro de você, tudo que você vê é bom. Agora, se seus olhos forem maus, quão grande é essa escuridão que habita dentro de você? Porque aquela pessoa que ela é rancorosa, que ela guarda uma mágoa, que ela tem sentimentos ruins, tudo que ela vê é ruim, cara. Por mais que ela esteja com as melhores pessoas, por mais que ela esteja vivenciando o que era para ser os seus melhores dias, ainda é ruim. Agora, a outra pessoa vivenciando as mesmas coisas que essa pessoa está vivendo, só que por dentro ela está bem, ela está satisfeita, ela não fica olhando só para as coisas ruins, ela vê as coisas boas que estão acontecendo também. Elas estão vivenciando o mesmo lugar, as mesmas pessoas, só que os olhos delas são totalmente diferentes. E isso vai fazer toda a diferença em como elas vão digerir a vida delas. Pessoas são totalmente únicas. Respeitar suas diferenças é fazer parte da raridade que elas são. Tá? Então, quando eu cultivo a minha essência, eu vivo intencionalmente e a partir de então eu tomo a rédea em todas as áreas da minha vida. É necessário intencionalidade para que eu possa vivenciar o diferente, porque as pessoas elas sempre estão caminhando para o mesmo lugar. E se você parar para pensar, sempre foi assim e sempre vai ser assim. O que vai fazer a diferença é você ser intencional e pensar, cara, até quando eu vou ficar fazendo a mesma coisa, sendo que eu estou vendo que eu sempre tenho os mesmos resultados? Até quando eu vou suportar isso? Então existem bagagens que elas são desnecessárias. Ao se vermos interiormente, nós percebemos que arrastamos pesos desnecessários, bagagens sem alça, que dificultam o nosso movimento. E esses empecilhos estão tão enraizados que nós acabamos pensando que eles fazem parte da nossa personalidade. São traumas e bloqueios que foram se instalando ao longo da nossa infância e que foram concebidos tanto por experiências negativas como por pessoas a quem a gente ama. Nossa, que loucura é essa, cara, de traumas que foram colocados por pessoas a quem a gente ama? É isso mesmo. O pior que é. A grande verdade é que a gente funciona assim. Na nossa mente, quando nós ouvimos uma degradação que vem de fora, de uma pessoa que a gente não conhece, vamos supor que você está passando na rua e alguém fala, ô, você é isso, você é aquilo. Você fala, vai te catar, tá nem aí, sabe? Você não liga, aquilo bate e cai no chão. Agora, quando você ouve uma palavra contrária de alguém que você ama, cara, aquilo não passa pelo filtro. Aquilo vai direto para dentro de você. E quando a gente é criança, a gente não tem a possibilidade de defesa. A gente não sabe se defender. A gente precisa receber aquilo e a gente não sabe o que faz com aquilo. Então, está instaurado um trauma dentro de você.
E isso muitas das vezes vai ficar atrapalhando a sua vida, na maioria das vezes, né? Isso vai ficar atrapalhando a sua vida no decorrer da sua vida adulta. E aí é necessário que a gente consiga se ver, a gente olhar para dentro de nós, para que a gente perceba que aquilo não está fazendo bem. Tá? Por mais, foi meu pai que falou. Tá, mas seu pai ele também te machucou pra caramba. Ah, mas foi minha mãe que falou, mas a sua mãe também te machucou pra caramba. O Freud, inclusive, ele fala assim que é impossível a gente educar uma criança sem traumatizá-la. Então, muitas das vezes, coisas poucas, coisas pequenas que a gente faz já são bastante para traumatizar uma criança. O simples fato de você tirar bruscamente uma criança do peito quando ela está mamando, muitas das vezes isso já vai traumatizar ela. Ou de você deixar ela e ela achar que ela está sozinha, que você não vai voltar. Né? A criança, quando ela nasce, ela acha que ela é parte da mãe. Ela não tem um entendimento de que ela e a mãe são pessoas diferentes. Então, o simples fato dela ficar um tempo longe da mãe, na cabeça dela, ela pensa que a mãe abandonou ela. Então aquilo já é um trauma de abandono. Né? São pessoas que têm uma necessidade emocional que vão gerar aí traumas relacionados a essa questão de dependência emocional. O processo de transformação. O ser humano ele nasce com apenas dois medos. O de cair e o de barulho. Todos os outros medos e ansiedades eles vão sendo agregados à nossa convivência. Palavras negativas que até hoje limitam suas ações e anulam seus sonhos. Um fator interno que te atrapalha são os liberadores de dopamina. Dopamina é um hormônio viciante que ele é liberado quando você dá desculpas. Então, na sua essência, nada disso existe. São medos que só existem para você. São sabotadores que te impedem de viver a sua missão. Então, só para você entender essa questão, toda vez que eu dou uma desculpa ou que eu faço uma transferência de responsabilidade, é liberado um hormônio de prazer dentro de mim. É por isso que a gente alerta tantas pessoas a pararem de dar desculpa. Quando você dá desculpa, esse hormônio é liberado dentro de você, seu corpo imagina que aconteceu uma coisa boa. Então, o que vai acontecer? Sem que você perceba, da próxima vez que acontecer alguma coisa ruim, você vai dar uma desculpa de novo, sem perceber. Tem pessoas que elas são peritas em dar desculpa. E conforme diz a Esther, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Por quê? Porque o fato de você inibir uma possibilidade de você estar acertando, porque se você dá uma desculpa, você não acerta. Você vai continuar no erro. Agora, quando você admite, cara, é preciso muita maturidade para isso. Quando você admite que você fez coisa errada, então você vai ter um crescimento a partir daquele momento. Porque, inclusive lá em Provérbios fala isso, que a pessoa que ela é censurada, ela aprende mais do que a pessoa que se omite. Ou seja, você aprende mais quando você fala que você errou, quando você reconhece, cara, eu não estou entendendo. A gente tem muito medo disso, né? Quando as pessoas elas são crianças, inclusive ela vai na escola e se ela levanta a mão e fala que não entendeu, ela é a burra da sala. Sendo que na verdade, se ele está perguntando é porque ele é o único que está prestando atenção na aula. Então, tipo assim, para você ver como que o nosso mundo é de ponta cabeça. Então, na verdade, quando eu me... Porque isso é uma humilhação, se você parar para pensar. Quando eu me humilho diante de uma pessoa falando que ela é maior do que eu e falando eu não estou entendendo, me explica isso, eu estou dando liberdade para que meu inconsciente entenda que na hora que aquela pessoa começar a me explicar, aquilo é uma coisa valiosa para mim, a ponto de eu negar a minha dor e se humilhar diante daquela pessoa. Então é assim que a gente funciona. Agora, pelo contrário, toda vez que eu vou ficar dando desculpa, eu estou só me enterrando cada vez mais. Ao invés de eu sair do lugar, eu vou ficar sempre cavando ali, andando em círculos. Inteligente fica burro. Exatamente. Ao invés de ser inteligente, é burro, na verdade, né? É o asno. O relacionamento, ele não é uma luta, ele é uma entrega. As nossas bagagens são tantas que elas impedem que nós consigamos enxergar a frente. O que impede de viver o novo ou antecipar algo que se aproxima. Nós vivemos sempre repetindo os mesmos erros e reproduzindo informações negativas que nos disseram sobre nós. Uma das coisas que é importante você entender a respeito disso, e que conforme eu falei a respeito de Abraão, quando você sai do lugar, o simples fato de você sair do lugar, e você não sabe aonde vai dar, você simplesmente dá um passo. Você começa a enxergar coisas que até então você nem sabia que existiam. Sabe? Você imagina Abraão ali na sua cidadezinha, quem sabe uma cidade pacata, quem sabe ele nunca saiu dali, daquele lugar, mas a partir do momento em que ele sai para fora, ele começa a vivenciar e a enxergar, a ter conhecimento de coisas que ele nem sabia que existia. Ou seja, ele começa a ter coisas que, se ele ficasse na cidade dele, ele nunca ia vivenciar na vida dele. Experiências que ele passou que ele nunca passaria.
Ou seja, ele se tornou uma pessoa que ele nunca seria se ele continuasse vivendo a mesma coisa. Ele ia seguir os passos do seu pai, ia continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Mas quem sabe, hoje, mais de 7.000 anos depois que Abraão morreu, nós não estaríamos contando a história dele aqui. Porque ele seria um personagem desconhecido, totalmente desconhecido. Então, quando você sai do lugar onde você está, você tem a possibilidade de ter uma visão de longo alcance. A gente vive muito isso quando a gente busca conhecimento constante, né? Há algum tempo atrás, eu tinha simplesmente um propósito de conselheiro de relacionamento, sabe? Quando eu escrevi esse livro, cara, pra mim foi uau, meu Deus, esse livro estava dentro de mim há mais de 7 anos e eu consegui colocar ele pra fora no ano passado. E depois veio a psicanálise. E a minha intenção era simplesmente tratar de pessoas nessa questão já de relacionamentos. Só que de repente a gente começa a ganhar um amor, ou seja, o chamado começa a gritar dentro do nosso ouvido e a gente começa a olhar ao nosso redor e enxergar tantas pessoas que elas não estão precisando simplesmente de um socorro emocional. Elas estão realmente com problemas psicológicos que precisam ser atendidos. Aí de repente o cara que simplesmente ia atender casais, agora já está se preparando para clinicar, sabe? É dessa forma que acontece na nossa vida. A gente tá num lugar e a gente dá um passo adiante, a gente começa a enxergar coisas que a gente até então não estava enxergando e a gente percebe a necessidade que está gritando no nosso ouvido e a gente não consegue, a gente tem que dar uma resposta para aquilo. Então, quando nós saímos do comum, nós passamos a ver coisas que poucos veem, como relacionamento, que é vendido como um campo de batalha, sendo que, na verdade, o seu resultado só é recebido a quem se entrega. Uma das coisas que me fez assumir esse chamado de me atentar, de viver a minha vida para trabalhar relacionamentos, foi a minha própria vida. Eu vim de um relacionamento, ou seja, eu vim de uma família praticamente toda bagunçada, como eu creio que muitas de vocês, né? Eu tive que ver meu pai batendo nas minhas costas com 14 anos e falando eu tô indo embora. E eu falei, cara, não era para ser assim. E eu vivenciei no meu próprio casamento o entendimento de que eu poderia, assim como muitas pessoas falam, a mãe da Esther falava isso, cara, de mim. Ela falava assim, ó, você viu como que o pai do Júnior é, né? Ele vai fazer a mesma coisa com você. E isso, tipo assim, virou uma negativa muito forte pra mim, sabe? Virou uma dor que se tornou meu propósito. Eu falava, cara, se tem uma coisa que eu não vou ser, eu não, só para que fique bem claro, eu não tenho nada contra meu pai. Eu trabalho, a gente trabalha junto, eu tenho uma empresa onde ele trabalha para mim e a gente tem um relacionamento normal, praticamente normal, né? Mas a gente não tem nada contra, a gente vivencia todos os dias normalmente. Mas é necessário muita maturidade para que você consiga passar por isso e você conseguir pegar simplesmente as coisas boas disso. E foi isso que eu fiz. No meio da minha dor, eu consegui achar fôlego para que eu falasse, cara, as pessoas não precisam viver o que eu vivi. E muito mais do que isso, além do relacionamento estragado que as pessoas têm vivido, eu consegui desfrutar de um relacionamento benéfico de uma tal forma que eu falo, cara, as pessoas elas tinham que viver isso. Porque a maioria das pessoas que você conhece, elas falam assim, ah, você vai casar, você vai se enforcar, né? Ah, depois que você casa, acaba a sua vida. E eu falo, cara, eu acho que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desregulada no seu relacionamento, porque relacionamento não é assim. O relacionamento de pessoas produtivas, quanto mais tempo elas passam juntos, mais produtivos elas ficam. Sabe, tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, quando a gente namorava era bom e depois casou. Cara, não é assim que funciona. O relacionamento de pessoas que são maduras, duas pessoas inteiras e não de uma cara metade da outra, quando as duas pessoas elas são inteiras, o relacionamento delas, ele é uma vertente para cima. Ele não é um relacionamento que ele vai do namoro para baixo. Ele, à medida que as pessoas elas vão se conhecendo, elas vão se amando mais, né? Então tem alguma coisa errada quando as pessoas elas acham que o relacionamento é uma guerra entre os dois. É porque as pessoas elas não conseguem entender que quando você entra num relacionamento, você está entrando para se entregar. Você está entrando para oferecer aquilo que você tem. E se você não tem nada para oferecer, cara do céu, aí vai ser terrível o negócio, viu? Se você não tem nada para oferecer, e pior ainda, quando os dois não tem nada para oferecer, quando os dois entraram querendo simplesmente sugar o outro, cara, aí tá armado uma confusão. Então é por isso que nós estamos falando a respeito do que nós estamos falando. Missão e propósito. Talvez você esteja falando para mim, cara,
Você está falando a respeito desses negócios de missão, está falando de propósito, você está falando de resultados e consequências. Eu nem sei qual que é o meu propósito, eu acho que eu nem tenho propósito, se for parar para pensar. E isso aqui é totalmente para você. O sábio Salomão, lá em Provérbios 16, no verso 4, ele fala assim, que tudo que Deus fez tem um propósito. Ou seja, deixa eu te contar um segredo, até você tem um propósito. Mesmo que você ainda não descobriu ou que não saiba, até você tem um propósito. E pior do que isso, não só você, mas até as minhocas, para você ter uma noção, elas têm um propósito no ecossistema. Você é menos importante do que uma minhoca? Eu acredito que não, né? Então nós fomos criados com um propósito. Abraão, ele carregava um sonho de ser pai e a dor de não ter um filho. Aquilo que você chama hoje de sonho pode se tornar o seu propósito. E aquilo que você conhece como dor pode se tornar a sua missão. E é uma das coisas interessantes, para quem não conhece a história, Abraão ele era um homem que ele viveu a sua vida sem poder ter filhos. E depois que eles já estavam velhos, ele e sua esposa, Deus aparece e fala para ele, cara, você vai ter um filho. E, inclusive, o filho dele chama riso, né? Isaac significa riso, porque a esposa dele deu risada. Ela falou, como? Se eu não tive filho quando eu era nova, imagina agora com quase 100 anos. E Abraão, ele tem esse filho. E o incrível de tudo é que tudo que Abraão queria na vida dele era ter um filho. Era só isso que ele queria para a vida dele. E ele falava, cara, eu vou morrer um homem rico, um homem abastado, um homem que tinha tudo que você imaginasse ele tinha. Ele era dono de toda a terra de Israel, só ele era dono de tudo. Quando Deus manda ele para a terra prometida, né, que a gente chama de terra prometida, ele foi para Israel, ele foi para Canaã. E é como se ele fosse dono de todo um país ali. Ele era um cara muito rico da época dele. E só que ele não tinha filho. Ele falava, cara, inclusive tem até um episódio que ele entra dentro da sua barraca, da sua cabana lá, e ele fala, Deus, por que tá valendo isso tudo? Do que vale toda a prosperidade que eu tenho? Do que vale todos os meus servos? Do que vale toda a riqueza, todas as experiências que eu conquistei, se eu não vou deixar isso para ninguém? Eu vou ter que deixar isso para um servo meu, porque eu não tenho filho. E Deus se vira para ele e fala assim, cara, você quer ter um filho, só que eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Então, tipo assim, normalmente aquilo que a gente tem como dor, na verdade, está intimamente ligado ao nosso propósito. É que muitas das vezes a gente anula a nossa dor porque é tão ruim pensar nela que a gente prefere não pensar. Ao invés de resolvê-la, a gente prefere tampar ela dentro de um buraco para que a gente não tope com ela a qualquer hora. Então a gente esconde essa dor. Só que, na maioria das vezes, eu posso dizer em 99% das vezes, o seu propósito está intimamente ligado à sua dor. Abraão ele queria simplesmente ter um filho, mas ele se tornou o pai de uma grande nação. Em Israel, Abraão ele carrega o título de pai Abraão. Toda nação, quando se refere a Abraão, não fala simplesmente, o patriarca Abraão, não, fala o pai Abraão, porque todos eles se sentem filhos de Abraão. E não bastasse Israel se dizer filho de Abraão, né? Espiritualmente, hoje, todos os cristãos se dizem filhos de Abraão, porque a gente diz, conforme lá em Hebreus, que Abraão é nosso pai na fé, né? Então Abraão ele se tornou pai realmente de uma grande nação, não só uma nação israelita, mas uma nação a nível mundial. A minha missão, até aqui, você vivia uma vida comum, pensava e enxergava como as demais pessoas, até que você me conheceu. E recebeu um chamado para sair da inércia e assumir as rédeas da sua vida. A minha missão, Júnior Brito, a minha missão é te despertar para que você possa ativar a sua missão. E é isso que nós faremos aqui. Uma história bem interessante que vem bem a calhar com essa questão é a história de Lázaro. Lázaro ele morre, amiguíssimo de Jesus. Jesus é convidado para o velório. Na verdade, Lázaro está doente. Jesus é convidado para vir curar ele, né, enquanto ele ainda está doente, mas Jesus se demora e ele morre. Depois de 3 dias, Jesus chega e Lázaro já está no sepulcro. E uma frase que ficou bem conhecida na história de Lázaro, na passagem de Lázaro, é quando Jesus ele se põe diante do sepulcro de Lázaro, manda que tirem a pedra e fala, Lázaro, sai para fora. E eu costumo dizer que ele sai para fora do sepulcro
puxa o máximo de ar que ele consegue, enche o seu peito, enquanto seus ombros se levantam, e num suspiro aliviado, ele pensa: eu estou vivo. E esse é o chamado da morte para a vida. E eu sou a voz que hoje chama a cada uma de vocês. Muitas das vezes as pessoas elas pensam que elas estão vivas ou que elas estão vivendo, só que elas estão igual Lázaro. Lázaro, enquanto ele sai para fora, todo atado, todo amarrado, ele ainda continua com as mesmas possibilidades que um morto tem. Eles eram amarrados como uma múmia, né? Da cabeça aos pés, até porque facilitava carregar. Ele ficava com o corpo durinho. E quando ele sai para fora, a primeira coisa que Jesus fala, depois que chama ele para fora, é falar: tira todas essas amarras aí, tira todos esses laços que estão em cima dele. Porque tem pessoas que elas se sentem ou acham que estão vivas, só que elas estão todas amarradas. Elas não têm mobilidade nos seus braços, elas não têm mobilidade nas suas pernas, elas não têm visão, elas não conseguem fazer nada, porque elas, apesar de estarem vivas, na verdade elas estão agindo como se estivessem mortas. Então, a partir do momento em que você ouve um chamado de vem para fora, é necessário que você se desvencilhe de tudo aquilo que tem te amarrado. Assim como Abraão ele teve que abrir mão de toda a sua cultura, de todo o glamour que tinha de morar naquela cidade, que era uma cidade futurista, né? De ser filho de quem ele era. Às vezes você fala: cara, mas minha família, minha criação e tal. Eu costumo dizer para as pessoas assim: não importa o tipo de pai que você teve, importa o tipo de pai que você vai ser para os seus filhos. Né? Isso é o que vai fazer toda a diferença. E para isso é necessário que eu tire todas essas amarras que me deixam presos aos traumas que eu vivenciei no decorrer da minha vida. É isso que vai fazer com que você saia para fora. Tudo que pessoas falam. Exatamente. Tudo aquilo que pessoas falam e isso é uma coisa interessante. A Esther falou aqui a respeito do que as pessoas falam a nosso respeito. Quando você não tem ciência de quem você é, da sua essência de verdade, tudo aquilo que as pessoas falam de você é agregado em você. Aquilo gruda em você. E você fala: cara do céu, olha só o que a pessoa está falando de mim. E aquilo, sabe, te faz ficar mal. E isso é um pensamento tão infantil que quando a criança ela está no transcorrer ali da sua fase infantil, ela está crescendo, ela está aprendendo. Você vê isso muito normalmente. A criança, às vezes, por exemplo, um menino, alguém chama ele de menininha. Ah, você é uma menininha. Cara, o chão dele cai, ele fica louco. Ele perde as estribeiras. Você está brincando, você está me chamando de menina. Ou seja, a estrutura dele ainda é tão frágil com relação a saber quem ele é de verdade, que ele se sente ofendido quando alguém fala uma coisa que ele não é. É a mesma coisa que acontece com a gente adultos. Muitas das vezes as pessoas estão falando coisas de você que você não é. Só que você pega pra você. Ao invés de bater... Quando você sabe quem você é, aquilo bate em você e cai no chão. Você fala: tô nem aí. Ué, que diferença que isso vai fazer o que você pensa ou deixa de pensar de mim? Sabe? Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho um lugar a chegar. E a partir do momento em que eu perco meu tempo olhando para aquilo que as pessoas estão achando, cara, eu perco tempo, eu desvio o meu olhar do meu propósito. Eu perco o foco daquilo que realmente interessa. Exatamente. Você acaba gastando mais energia tentando provar para a pessoa uma coisa que é totalmente desnecessária, ao invés de investir essa energia naquilo que é o seu foco de verdade. Então isso é uma das coisas que faz toda a diferença quando a gente entende quem a gente é de verdade. A Esther até esses dias ela estava dando aula que ela deu um exemplo que eu dei risada. Que ela estava falando que alguém falou que nós éramos estranhos, né? Alguém da nossa família falou que nós éramos estranhos. Por quê? Porque a gente não fica perdendo tempo à toa, a gente não é do tipo de pessoa que vai na casa dos outros para ficar jogando conversa fora, esse tipo de coisa. E eu falei assim: Esther... Eu fiquei brava. A Esther na hora ficou brava, ela falou assim: mas por que ele tá falando que a gente é estranho? Por que ele acha isso de nós, né? Eu falei assim: aos olhos dele, realmente nós somos estranhos. Por quê? Porque a gente não faz as coisas que eles fazem. Então, tipo assim, realmente nós somos estranhos. Nós só vivemos fora da caixa. Exatamente. Ainda eu falei pra ela: nós somos estranhos porque a gente vive fora da caixa. A gente não é preso em fazer aquilo que a manada tá fazendo, tá? Porque a gente descobriu uma forma de ter resultado.
e a gente fazendo o que todo mundo está fazendo, a gente simplesmente fica adquirindo consequências, mais consequências ao invés de ter resultado. Então, gente, essa aula você pode perceber que foi até um tanto abstrata, né? Você fala, nossa, cara, mas eu até entendi, eu achei interessante, mas eu não tenho a mínima noção de como colocar isso em prática na minha vida. Então, para isso, eu disponibilizei lá no Nutror, vocês depois vão estar entrando lá, e eu disponibilizei duas ferramentas que vocês vão estar utilizando para facilitar o entendimento de vocês a respeito de propósito e a respeito do geral, no contexto da sua vida no particular, da sua essência, de quem você é, tá? Então, a primeira ferramenta, só que eu acho que lá vai ser a segunda, é essa roda da vida. A roda da vida você vai baixar, é um arquivo no formato de Excel, você vai baixar para o seu computador, porque ele é automatizado, então eu tentei abrir ele em alguns, no Excel online, teve alguns que não funcionou direito. Então, eu aconselho vocês a baixar ele para o computador de vocês e abrir no Excel de vocês. Pode ser que ele, quando é transferido de um computador para o outro, ele apareça para você como se tivesse bloqueado. Então você não consegue manipular os dados que estão lá escritos. Você vai tentar escrever e ele não permite que você escreva. Ele te dá um anúncio de que está tipo bloqueado. Só que mesmo assim, vai aparecer uma faixinha amarela na parte superior. Tá tudo isso que eu estou falando para vocês está escrito lá, tá? Vai aparecer uma faixinha amarela lá escrito, falando que... Eu não lembro ao certo como é que ele fala, mas ele fala, no meu está escrito em inglês, como se não tivesse a permissão para você estar fazendo, e aparece um botãozinho para você clicar para dar permissão. Aí você aperta o botãozinho, ele aparece um outro anúncio, você aperta o botãozinho de novo, aí você consegue colocar os dados lá. Como é que funciona essa roda da vida? A roda da vida é uma pizza, né? Uma pizza que está lá com várias cores, e em cada fatia dessa pizza é uma área da sua vida. E para que serve isso? É uma análise para que você consiga identificar como que você está em todas as áreas da sua vida hoje, tá? Então o que você vai fazer? Você vai escolher de 0 a 10. Deixa eu só ligar o computador aqui. Você vai dar uma nota, vamos supor, a área de relacionamento. Você vai colocar uma nota de 0 a 10 na sua área de relacionamento, tá? Aí você coloca lá 5. Aí, na hora que você colocar o numerinho, tem uma coluna do lado esquerdo, você coloca o número lá no relacionamento, 5. Aí você clica na pizza. Na hora que você clica na pizza, automaticamente a área de relacionamento ele vai subir automaticamente. E você vai fazer isso, se eu não me engano, é 10 ou 12 itens que tem lá relacionados à sua geral da sua vida. Relacionamento, área financeira, bem-estar, saúde, emocional, tudo. Tem todas as áreas da sua vida lá e você vai colocando e você coloca o número, clica na pizza, aí automaticamente ele vai ficar colorido o tamanho da nota que você deu para essa área. E no final que você preencher essa pizza, ou melhor, que você tiver preenchido toda a coluna ali dos números, você vai perceber aquilo que está bom, porque ali são a maioria coisas boas, e as coisas que estão ruins. Você vai perceber naquilo que você está devendo na sua vida. Uma das coisas que a Esther, eu sempre vejo ela falando aqui para vocês, é a questão de plenitude. Não adianta de nada eu ser o cara mais rico do mundo e eu ter a minha família destruída. Não adianta de nada eu ser o cara mais espiritualzão do universo, né? Ando voando em cima da terra de tão santo que eu sou, se a minha vida financeira é uma droga. Tá? Então, uma das coisas que a gente bate muito na tecla é a respeito de plenitude. O que é prosperidade, Júnior? Prosperidade é você ter tudo que você precisa e não ter falta de nada. Então, isso engloba tudo. Inclusive, é até interessante, é a palavra shalom do hebraico, né? Quando a pessoa ela fala shalom, ela não está falando simplesmente de uma paz que é contra a guerra. Ela está falando de você ter uma paz que você deita no seu travesseiro, cara, e você ronca, sabe? De tão gostoso que foi o seu dia, de você saber que você acorda numa família que você ama, de você saber que você acorda para fazer aquilo que você gosta de fazer, de você saber que você ganha para fazer coisas que você é bom em fazer, sabe? Então isso é shalom, é a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então isso fala de plenitude. O segundo também é um arquivo no formato de Excel, é a mandala do propósito, tá? A mandala do propósito é bem mais simples.
Inclusive a Esther até falou a respeito do Ikigai aqui. Algumas de vocês já devem ter visto aquele desenho que tem as 4 rodinhas e uma roda do meio que fala a respeito do que é o seu propósito. Essa parte tem algumas áreas ali que pode ser que você demore um pouquinho para que você consiga descobrir em você, tipo, o que você mais gosta de fazer, o que você seria pago para fazer, o que você acha que o mundo precisa e você poderia ajudar em alguma coisa. Isso já te induz a sair do piloto automático. Exatamente. Isso vai te induzir a ser intencional e a perceber o que você está fazendo, o que você está fazendo de desnecessário, porque muitas vezes a pessoa ela fica jogando tempo fora ao invés de investir naquilo que realmente interessa. E então, às vezes, até você conseguir chegar na questão do propósito, que é o central ali, a parte do meio, demora um pouco. Raramente alguém vai conseguir já chegar, já preencher. São 4 coisas que você tem que preencher. E de acordo com aquelas 4 coisas que você preenche, você descobre qual que é o seu propósito do meio. Só que raramente, é quase impossível, alguém que de primeiro já veja e já preencha tudo. Normalmente você vai precisar ruminar um pouco aí essas informações que a gente passou aqui para vocês, para que você consiga, e às vezes até mudar, às vezes você fala, cara, eu achei que era esse aqui, mas não era, eu vou apagar, vou escrever de novo, até que você consiga ter certeza. Quando você descobre essas coisas, cara, não é aquela coisa que você fala assim, eu acho que é isso, eu acho que é, e escreve lá. Não é assim. Quando você descobre essas coisas a respeito de você, você tem uma certeza que a pessoa ela pode te negar. A pessoa ela pode chegar e você falar, cara, não é isso. Você fala, mano, é de mim que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Então você tem uma incerteza que é inegável. Então, por isso que eu falo que muitas das vezes você vai preencher lá, daqui a pouco, daqui uns dias você vai ler de novo, depois do aprendizado que você teve agora, e você já vai ter crescido mais um pouco. Isso às vezes amarra saindo. Exatamente, é como se aquelas fitas, aqueles laços que estavam amarrados no defunto ali vai caindo e você vai conseguindo enxergar coisas mais além. Você falava, cara, eu achava que era isso, mas não é isso aqui. E você começa a somar as coisas e você vai tirando da sua vida aquilo que é desnecessário. Como que eu faço para ser produtivo e ter resultado nessa área? Eu preciso anular tudo aquilo que me atrapalha, ou às vezes nem me atrapalha, é uma coisa boa, só que não está cooperando com tudo aquilo que é consecutivo. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho na faculdade de teologia e um trabalho muito comprido, muito complicado, que ia demandar muito tempo. Aí eu escolhi um tema avulso. Falei, vou falar a respeito disso aqui. Aí depois eu fiquei pensando, falei, cara, eu já tenho todo esse trabalho a respeito de relacionamento, e se eu tenho que ficar estudando a respeito disso o tempo todo, eu vou ter que estudar mais esse tema que não tem nada a ver com nada do que eu estou fazendo. Então não seria mais proveitoso para mim que eu pegasse essa possibilidade, já que eu já vou ter que estudar a respeito desse tema para fazer o meu trabalho? Não seria melhor se eu já escolhesse um tema que tem relação com aquilo que eu já estou fazendo? Não seria muito mais produtivo? Então, tipo assim, você começa a amarrar as coisas, sabe? Uma coisa amarrada na outra. Você vai começando a ver que aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer ganhar para fazer, aquilo que o mundo precisa, e você vai começando a amarrar uma coisa na outra, e na hora que você vai falar, cara, é isso aqui que eu preciso. E você começa a anular tudo aquilo que só te atrapalha, tá? Então essa não tem muito segredo, tá? Você vai baixar da mesma forma lá no seu Excel, e você vai escrever realmente a palavra ali que está sendo perguntada ali. São 4 itens que você vai responder ali. Essa é a mandala do propósito. A última coisa, que é muito mais prática ainda, é fazer alguma atividade que te faça sentir vivo. Tá? Isso aqui é uma coisa que é muito importante. Tá? Eu acredito que seja uma das coisas mais importantes. É aquela questão de você, muitas das vezes, quem sabe era uma pessoa que gostava do ar livre, quem sabe gostava de fazer alguma atividade, e que toda vez que você fazia aquela atividade, você falava, cara, nossa, quando eu faço isso aqui, eu me sinto um pássaro voando, sabe? Eu me sinto livre, eu me sinto liberto. E parou de fazer. Então se você já tem algo assim, você vai... Eu não falo que você vai ter uma constância e voltar a fazer isso sempre. Mas a atividade é você fazer isso, tá? Se possível for, você vai filmar você fazendo e posta lá na comunidade de vocês, do Facebook, do Emagreça e Permaneça, para que todo mundo veja aquilo que você está fazendo, aquilo que você está alcançando. Quem sabe você fazer algum esporte que sei lá, alguma coisa muito louca, muito radical, ou talvez não,
né? Talvez você fazer alguma coisa, alguma atividade que fosse muito sua, né? Quem sabe você pintava e quando você pintava, você, cara, eu viajo e consigo ter noção de coisas que eu nem imaginava, sabe? Tipo assim, coisas que vão te fazer sentir vivo, sabe? Que você, sei lá, tem coisas, tem coisas que são muito pessoais suas, sabe? E muitas das vezes a gente deixa de fazer. E a gente só tem a perder quando a gente deixa de fazer essas coisas que nos fazem nos sentir vivos, tá? Então, faça alguma atividade que te faça sentir vivo. Se isso for benéfico, cara, arrasta a galera, sabe? Que nem eu e a Esther, a gente tem muito disso. É, já que um tá meio mais ou menos, o outro gruda e fala, cara, vamos fazer isso, vamos. E a gente vai e faz as maior loucura aí que você possa imaginar, né? Não se prenda à questão de idade, não se prenda à questão de gênero, não se prenda à questão de religião, não se prenda à questão do que os outros vai falar ou deixar de falar de você, sabe? Sabe, aproveita esse momento, sabe? A gente está vivendo um momento de pandemia agora onde não pode fazer nada, né? Você não pode mais fazer nada, não pode se aproximar das pessoas. Então viva agora um momento seu. Aproveita esse momento para você crescer anos em dias, sabe? Aproveita esse momento para você se desenvolver e se conhecer de uma forma como você nunca se conheceu antes. Você fala, cara, agora realmente eu estou vivendo, sabe? Experimente aquilo que Lázaro experimentou quando ele saiu de dentro daquele sepulcro e falou, cara, agora realmente eu estou vivendo, sabe? Desata todas essas amarras e comece a viver aquilo que você tem de melhor para você viver. Vou voltar aqui para a tela inicial. Voltei. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém falou alguma coisa aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, já que a gente já está acabando, você pode abrir seu microfone aí, tá? Pode estar abrindo o microfone e falando aí pra gente estar explicando. Tem alguém aí? Você tá vendo as meninas? Não, eu não consigo ver elas pelo computador. Não, elas falaram que não tem pergunta nenhuma, não. Tudo legal? Uhum. Esse pessoal é muito sábio. Estão com vergonha. Então é isso, gente. No demais, eu quero aí ouvir falar a respeito do que vai mudar a partir de agora. Só me dá um feedback aí se vocês conseguiram entender, ou se tem alguma coisa que ficou meio... que conforme eu falei é meio que abstrato mesmo falar a respeito dessas coisas. O Renato falou perfeito, ótimo, estão escrevendo. Só dá o feedback aí pra gente conseguir encerrar Tudo que aqui. precisava ouvir. Mãe, oi, mãe. Eu sei que tem algumas pessoas que precisam ir embora, por isso que eu dei uma corrida. Eu tive que diminuir um pouco os slides aqui, tinha muito mais coisas para falar. E essa é a primeira aula de um curso que eu dou, então eu tive que adaptar ela para não falar exclusivamente a respeito de relacionamento conjugal, tá? Mas o fundamento é isso. Esse é o básico que a gente tem que entender e a partir daí a gente vai modelando conforme as nossas necessidades pessoais. Manda aí isso pra mim, né? Depois a Esther vai entrar em contato aí com a Edi para ver certinho a questão da entrega do livro, tá? E o resto outra coisa. Talvez você perceba que eu falo as coisas muito rápido, até por causa do tempo. Vai ficar gravado, tá? Esse vídeo e vai ser postado lá na plataforma. Então, a partir de amanhã, você pode estar revendo ele. Todo o material vai estar disponível lá, todo o que eu falei. E esse aqui também, tá? Então, depois, se vocês precisarem de alguma coisa, eu me disponho, tá? Eu vou... Deixa eu escrever aqui o endereço aqui. Brincou bastante. Aí se vocês precisarem, esse é o endereço lá da página do Facebook, onde eu atendo especificamente as pessoas com essa questão de relacionamento, tá? Caso vocês apareçam por lá, vocês se especifiquem lá de onde que vocês são para que eu possa saber do que se trata, tá bom?
que lá eu atendo várias pessoas de vários lugares. Então, fica assim. Muita gratidão, tá? Pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês. E, cara, eu acho que de tudo isso que a gente já falou aqui, eu acho que pelo menos 50% disso, no mínimo, vocês já estão vivendo, tá? Então tá muito fácil de vocês chegar no máximo aí. Tá muito mais fácil de vocês chegar no final do que voltar para trás, tá? Então fica aqui o meu abraço, meus parabéns para todas vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu fico à disposição, tá bom? Posso fechar aqui, Esther? Tem alguma coisa para falar? Não, amanhã vai se encontrar. Amanhã tem mais, tá? Com a Gostei Esther. muito. Nossa, muito bom, Júnior. Muito obrigado, tá? Que Deus ele possa estar abençoando a vida de vocês grandemente. Amém. Esse é só o começo do tudo que tá por vir ainda. Vocês não perdem por esperar. Falou, gente. Tenham um bom final de tarde, uma boa noite aí pra vocês. E aproveitem o máximo, tá bom? Até a próxima oportunidade.